Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao Laboratório da Imaginação. Hoje nós vamos falar de um tema bem importante e bem necessário nesses tempos de quarentena e de distanciamento social. É o tema da solidão. O que vem a ser solidão? Qual a diferença entre solidão e solitude? O que eu sinto quando me sinto só? Este é o tema que nós vamos trabalhar hoje. O que eu sinto quando me sinto só? Se faça esta pergunta e tente encontrar as respostas. Pesquisas relacionadas à saúde do idoso nestes tempos de distanciamento social têm demonstrado que o sentimento de solidão se aprofunda e se complexifica nesse período, justamente pela distância que o idoso acaba tendo que ter em relação às suas relações privilegiadas, às suas relações de afeto significativas, o distanciamento em relação aos filhos, aos netos. Isso traz um grande desconforto e traz um sentimento de solidão. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje, buscando ver como que esse sentimento ele se caracteriza na vida de idosos, como que os idosos se deparam com esse sentimento de solidão e quais são as estratégias para lidar com esse sentimento de solidão, para que você possa transformar a sua solidão em solitude, transformar a sua solidão como uma experiência desagradável em solitude, como uma atitude para que você possa sentir-se em paz, sentir-se tranquila, sentir-se segura e possa de fato estar bem consigo mesmo, mesmo distante temporariamente de pessoas significativas. Vamos lá então, vamos estudar e vamos refletir e pensar sobre o tema da solidão hoje. Tanto a palavra solidão quanto a palavra solitude procedem de um mesmo termo latino, solitudo. Este termo carrega o sentido de retiro, de desamparo, de abandono. Percebem que na palavra solitude, em latim, o sentido que este termo traz, ele tanto pode ser positivo quanto pode ser negativo. Tanto pode ser uma experiência agradável quanto uma experiência desagradável. Nos significados retiro, nós observamos uma atitude do sujeito que se retira de um ambiente complexo, de um ambiente populoso, para estar a só, estar consigo mesmo, com a finalidade geralmente de buscar tranquilidade, quietude, paz interior, de buscar um momento de silêncio, de estar consigo mesmo. Já os sentidos de desamparo e abandono da palavra latina solitudo traz um sentido negativo, traz uma conotação negativa, uma conotação que carrega em si um mal-estar. É interessante que não apenas em língua portuguesa, como em outras línguas, por exemplo, a língua inglesa, também faz a distinção entre solidão e solitude. Na língua inglesa, a palavra solitude se chama solitude e a palavra solidão, loneliness. Por exemplo, numa frase assim: However, solitude can be invigorating. No entanto, a solitude pode ser
revigorante. Já o termo solidão, loneliness, nós podemos observar essa diferença numa frase assim: That can only spell headache and loneliness. Só representa o sofrimento e solidão para você. Então, tanto o termo solitude quanto o termo solidão procedem desta mesma palavra latina solitude. Entretanto, nós temos aí experiências diferentes quando falamos que estamos nos sentindo só, solidão, estamos nos sentindo desamparado, abandonado. Já quando dizemos solitude, isso se refere a uma atitude em que o sujeito busca estar consigo mesmo. Assim, quando falamos de solitude, estamos dizendo de uma atitude do sujeito para estar consigo mesmo, buscando paz, buscando tranquilidade, buscando um momento a sós. Já quando falamos de solidão, estamos falando de um sentimento que traz desconforto, em que o sujeito ele está mais passivo. É como se não fosse de sua vontade, de sua escolha estar a só. Mas também se refere a uma crença, talvez uma crença disfuncional, descontextualizada da sua realidade imediata. Então, quando a pessoa diz sentir solidão, ela está falando de algo que representa um vazio, de um sentimento de isolamento, de abandono, de rejeição, de inutilidade, de insignificância, de ressentimento, muitas vezes, a pessoas queridas. Aqui não se trata de uma escolha, mas de uma experiência de necessidade, de intimidade não satisfeita. Dita estas palavras conceituais e introdutórias, nós vamos apresentar agora 2 artigos que trazem essa temática da solidão sob a perspectiva da pessoa idosa. Os artigos têm os seguintes títulos: Solidão na perspectiva do idoso, foi publicado em 2016. E o outro artigo, O olhar da pessoa idosa sobre a solidão, também publicado em 2016. Eu dividi essa apresentação em 3 partes, que têm os seguintes títulos. Primeira parte, Não estou só, mas sinto-me. Segunda parte, Do que sinto falta quando me sinto só. Terceira parte, Reinserção social da pessoa idosa. Então, vamos trabalhar hoje sobre essas 3 tópicas. Podemos começar então agora falando sobre a tópica 1. Não estou só, mas sinto-me. O primeiro artigo ele foi pesquisado entre idosos que frequentavam centros de convivência na cidade de João Pessoa, capital do estado da Paraíba. A faixa etária desses idosos está entre 70 a 89 anos de idade, um percentual muito maior de mulheres. É interessante também destacar que esses idosos, em sua maioria, viviam com familiares, alguns com os amigos e alguns sozinhos. Eles não são idosos que vivem em instituição de longa permanência. Uma das questões da pesquisa era a seguinte: você se sente sozinho?
22% das pessoas disseram que sim. 55% das pessoas disseram que não. 22% das pessoas disseram algumas vezes. É interessante destacar nestas respostas que o sentimento de solidão não está necessariamente relacionado a estar só. A pessoa pode estar na companhia de outras pessoas, inclusive de familiares, e mesmo assim sentir solidão. Então, eu separei aqui algumas frases. A solidão é um sentimento de algo vazio e de isolamento que se pode manifestar em todas as fases da vida, principalmente na velhice, mesmo que o idoso conviva com várias pessoas. A solidão é um sentimento penoso e angustiante, que conduz a um mal-estar em que a pessoa se sente só, ainda que rodeada de pessoas, por pensar que lhe falta suporte, sobretudo de natureza afetiva. Carinho, atenção, uma conversa agradável. Então, assim, esses idosos pesquisados, eles, em sua maioria, viviam com familiares. Poucos viviam sozinhos. E mesmo assim, eles manifestaram esse sentimento de solidão, para demonstrar que a solidão ela é algo que está mais relacionado com a qualidade da relação com outras pessoas do que com a ausência de pessoas. Você pode estar convivendo com familiares, você pode estar convivendo com outras pessoas, mas não ter uma relação de qualidade. E isso é preciso justamente corrigir. Às vezes você pode ter resistência para se relacionar com outras pessoas, às vezes você pode ter preguiça mesmo de não querer conversar e não querer encontrar outras pessoas. E para o meu público, que são vocês que vivem em instituições de longa permanência, é importante que vocês se apliquem nesse sentido de se relacionar com os seus pares, de conhecer a história de cada um, de se interessar em conhecer a história de cada pessoa, de conversar, ter uma conversa agradável, buscar saber quem são os parentes, quem são os amigos, como que a pessoa viveu na sua vida ativa, do que a pessoa trabalhava, como que a pessoa criou seus filhos, como que foi o casamento. Na verdade, ter uma interação significativa com os seus pares. Isso é muito importante para que a relação com o outro ela seja uma relação de qualidade. Tá bom? Então, este é o primeiro tópico que eu pensei em a gente abordar hoje, né? Você pode se sentir sozinho, mesmo estando convivendo com outras pessoas. E por se sentir sozinho, isso é um problema que diz respeito à forma como você encara essa relação e esse convívio com outras pessoas. E isso pode ser corrigido com essas atitudes de aproximação e de convivência saudável em grupo. Na segunda parte, nós vamos nos perguntar o seguinte: do que sinto falta quando me sinto só? Pergunte para você mesmo. Quando você se sente só, do que você sente falta?
perguntaram para os 95 idosos pesquisados a seguinte questão: sente-se excluído da sociedade? 12% disseram que sim. 75% disseram que não. 11% disseram que algumas vezes. Ou seja, o envelhecimento ele se caracteriza também por um distanciamento das atividades sociais, por questão de vergonha, por questão de falta mesmo de projetos sociais para que os idosos se envolvam e interajam. Às vezes o idoso tem preguiça mesmo de participar dessas atividades sociais. Então eu separei para vocês aqui algumas frases para esclarecer um pouco este assunto do distanciamento do idoso em relação ao convívio social. O envelhecer pode ocasionar sentimentos de solidão oriundos de relações sociais desajustadas, de ausência de pessoas que ofertem apoio e de déficit de atividades prazerosas. Muitas vezes, o convívio e o contexto em que o idoso vive, de fato, tem um déficit, tem uma ausência de atividades prazerosas, atividades em que o idoso pode, de fato, se envolver e se sentir reconhecido, visto, valorizado, homenageado. Uma outra frase é esta aqui: esta ausência apresenta-se pelo não cumprimento satisfatório das necessidades humanas que o idoso apresenta nas suas comunidades de origem. Muitas vezes, o idoso, quando estava mais novo, ele interagia com inúmeras pessoas e inúmeras situações sociais. Quando se vê na condição de idoso, muitas dessas atividades e muitas dessas interações, elas já não se presentificam mais. Eu me lembro quando eu morava em Florianópolis, na Praça 15, se reunia todos os dias à tarde um grupo de idosos para jogar baralho, jogar dominó. Isso era uma atividade religiosa, eles se encontravam com regularidade para fazer isso. Então, assim, esse encontro deles é um encontro saudável, porque eles se reuniam justamente para brincar e jogarem, E isso trazia um sentimento de pertencimento, de interação social, alegria, em que eles conversavam e passavam a tarde fazendo isso. Então é importante saber do que você sente falta quando você sente-se sozinho. Do que exatamente você sente falta? Pense nisso e converse com a pessoa que cuida de você, o seu cuidador, o enfermeiro, a pessoa que te assiste aí no residencial. Converse do que você sente falta. Fale daquilo que você gosta de fazer, daquilo que você gosta de assistir, por exemplo, na televisão, daquilo que você gosta de ouvir em termos de músicas. Fale isso, porque quanto mais o público que cuida de você te conhece, mais condições esse público tem para poder te assistir de maneira qualificada. Tá bom? A terceira e última parte do nosso estudo tem como título Reinserção Social da Pessoa Idosa. Poderia ter outros nomes, como por exemplo, meu velho, não pendure a sua chuteira, o idoso de volta à pista,
Poderíamos ter diversos nomes, mas enfim, a ideia é que o idoso, a pessoa idosa, volte a praticar atividades prazerosas e a se inserir em uma ambientação social, em relacionamentos significativos. Então, nesse artigo, por exemplo, que nós estamos vendo, tem uma pergunta seguinte: quando participa de atividade em grupo, interage facilmente? Né? Isso é uma forma de procurar saber se o idoso se sente à vontade em uma atividade em grupo, por exemplo. E aí, 89% disseram que sim. E de fato, os idosos são bem cooperativos em atividades em grupos. Só 2% disseram que não e 8% algumas vezes, né? No caso, a depender da atividade e de como também ele se sente à vontade para participar daquela atividade, como que ele entendeu, como que a pessoa que está ali coordenando a atividade interage com os idosos e fala a língua deles. Né? Eu separei aqui também algumas frases do artigo que mostram sugestões, né, para incentivar para que o idoso seja reinserido na sociedade e tenha uma participação ativa no convívio social. Então, assim, faz-se necessário estimular medidas que possibilitem a interação desses idosos com a sociedade, a participação em grupos de convivência da terceira idade ou qualquer atividade grupal que permita a socialização, desenvolvimento de habilidades e momentos de lazer. Além disso, observa-se a importância de estimular o elo dos idosos com a família, que constitui a base fundamental para o estabelecimento de uma melhor qualidade de vida. Nesse momento de distanciamento social, de fato, essa aproximação com a família e com as pessoas de referência fica difícil o contato físico, mas pode muito bem ser feito contato virtual, ligação telefônica, ligação de videochamada. Então, assim, não é por conta da medida de distanciamento social que o idoso fique desconectado e fique sem se relacionar com seus familiares. Nós temos hoje inúmeras possibilidades de interação social por meio dos recursos da internet. Também, no final desse primeiro artigo, existe algumas sugestões, né, de atividade para trabalhar a reinserção social do idoso. Tanto o idoso que vive em casa com a sua família, quanto aqueles que vivem em instituições de longa permanência. Então, fala-se em passeios, convívios, atividades de lazer e lúdicas, dança, ginástica, trabalhos manuais, bem como uma boa relação intergeracional e a presença de familiares. São, na opinião dos idosos inquiridos, uma forma de diminuir sentimento de solidão e de combater o isolamento. É interessante essa fala porque fala da relação intergeracional. É importante que a pessoa idosa se relacione com os seus pares, também idosos, mas também é muito importante que a pessoa idosa se relacione com jovens, com adultos, com crianças. Essa relação intergeracional é uma troca de experiências e é uma troca de saberes, tanto atualiza o idoso quanto gera experiência e vivências significativas de experiências que o idoso pode inclusive passar para as pessoas mais novas. É muito importante esse tipo de relação, que é a relação intergeracional. Por fim,
eu trouxe para vocês aqui uma frase da poetisa Marta Medeiros. Ela diz assim: solidão não se cura com o amor dos outros, se cura com o amor próprio. Por mais que a gente tenha o privilégio de se relacionar com outras pessoas e tenha a necessidade de se relacionar com outras pessoas por sermos seres gregários, por sermos seres que vivem em grupos, é importante que a gente também saiba vivenciar a solitude, vivenciar aqueles momentos tão indispensáveis em que estamos só refletindo sobre a nossa vida, refletindo sobre o que fizemos, refletindo sobre aquilo que nós gostamos e aquilo que nós queremos vivenciar ainda. Então, é muito importante, primeiramente, amar a si mesmo e priorizar-se sempre, buscando viver de uma maneira significativa, mesmo nos momentos em que as condições para isto sejam mínimas. Mínimas por questões de saúde, mínimas por questões peculiares ao envelhecimento. Viva bem e se relacione bem. Se necessário, aproveite um momento importante consigo mesmo, ouvindo uma boa música, lendo um bom livro, fazendo uma meditação, se você é religioso, praticando a sua religiosidade. Isso é muito importante para evitar esse sentimento de solidão, de desamparo, de ressentimento. Viva bem! Um abraço, obrigado pela atenção de todos e de todas e nos encontramos na próxima semana no Laboratório da Imaginação. Tchau, tchau!